A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe, é o pastor Sidney Oliveira. Pastor, eu tenho uma dúvida. É pecado beber? A Bíblia condena o beber? O tomar o meu vinho, o tomar a minha cerveja? É proibido beber? É pecado, pastor? Deus vai te falar muito hoje. Fica comigo até o finalzinho. Volto já já. A paz do Senhor, pastor Sidney Oliveira, reunidos novamente para tratarmos de um assunto polêmico. É o assunto que muitas pessoas têm dúvidas. Eu também tinha muitas dúvidas, porque a gente ouvia falar, um falava uma coisa, outro falava outra, sobre a questão da bebida, se é proibido beber, se é proibido tomar uma cerveja, uma latinha de cerveja, uma Skol gelada, se é proibido eu tomar um bom vinho, pastor. Eu também tinha bastante dúvidas quanto a isso e eu fui para oração e para pesquisa na Bíblia. Fui falar com Deus e Deus me levou em vários versículos na Bíblia para eu chegar até você aqui para tirar esta dúvida. Tem muitos cristãos que bebem escondido, tem cristãos que vão para os bares beber, tem pessoas que acabam se deixando levar pelas bebidas, pelo álcool, outras tomam só uma taçazinha de vinho, outras só tomam no Natal, em dias especiais, em festas. Mas e aí, pastor? É pecado? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou trazer para você o que a Bíblia diz sobre o álcool, sobre a bebida. E logo em seguida eu vou trazer para você a minha opinião. O que o pastor Sidney acha disso? O que o pastor Sidney acha da questão: é pecado beber? Eu posso beber? Eu me converti, eu sou um cristão. Posso beber, pastor? Mas antes eu quero pedir para você para me ajudar, se inscrevendo no nosso canal, você que ainda não é inscrito, tá? Deixando um like do lado esquerdo da tela. O like é aquele joinha de positivo, de gostei, não é? Mensagem boa. Compartilhando esta mensagem com um amigo, uma amiga, porque assim esse vídeo vai mais longe, alcança mais pessoas. Tem muitas pessoas aí que são batizadas, tomam Santa Ceia, são cristãs, estão dentro da igreja, mas tem tantas dúvidas, né? Estão tão presas a doutrinas de homens. Então nós vamos esclarecer tudo aqui. E esta mensagem vai ser útil para alguém. Outra mensagem também que eu recomendo você assistir ou você compartilhar, assistir e compartilhar, é aquela mensagem que nós gravamos com o tema a igreja, estou cansado da igreja. O Senhor mandou sair desta igreja. Já chega. Meu tempo acabou na igreja. Tem essa mensagem muito boa também. O tema é: meu tempo acabou nesta igreja. Já chega. Então esse tema vai falar muito com você também. Tá bom? Então fica aí esse pedido do pastor Sidney Oliveira. Mas vamos dar início ao nosso estudo hoje e responder várias questões, várias dúvidas de muitos ouvintes, de muitos cristãos espalhados aí por todo o reino de Deus na terra. É proibido tomar vinho, pastor? É proibido beber? Vamos na Bíblia? Você pode acompanhar comigo, tá bom? Vamos começar com a dispensação da graça. Vou te dar alguns versículos do Novo Testamento, depois a gente vai um pouco no Velho Testamento, depois a gente finaliza e a gente dá a nossa opinião para vocês, tá bom? À luz da Bíblia e o que eu penso como pastor de igreja, já caminhando aí há 26 anos na presença do Senhor. Efésios
capítulo de número 5, versículo 18, o apóstolo Paulo dizendo para os Efésios: e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo assim, olha, não vos embriagueis com vinho. Em momento nenhum na Bíblia você vai achar uma proibição para você não beber. A Bíblia não vai te condenar, a Bíblia não condena o beber. A Bíblia não condena você beber o vinho. A Bíblia nos dá alimento, caminhos, direção, subsídios. A Bíblia nos ensina a não beber, porque a bebida transforma o homem, volta a fazer com que o homem seja aquela velha criatura. Mas é proibido, pastor, eu beber uma taça de vinho? Depende da taça, né? Tem pessoas que acham que a taça é desse tamanhozinho, outros a taça é grande, não é verdade? Então, tem até alguns estudos que diz, né, que é bom se tomar todo dia um cálicezinho do vinho para melhor circulação, para a circulação melhor do corpo, do organismo, né? Há alguns estudos, a gente vê aí algumas rainhas de outros países com 90 anos de idade, tomando todo dia, 3 vezes ao dia o seu drink, uma taçazinha de vinho, diz que é bom para a circulação de todo o organismo do corpo, ou seja, é pecado, pastor? A Bíblia fala que é pecado? Não. A Bíblia não condena o beber. Mas, ao ponto que Paulo até disse para Timóteo assim, olha, preste atenção, não quer dizer que eu estou dizendo para você beber, preste atenção, você vai ver onde nós queremos chegar. Paulo diz para Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, tá? No versículo 23, Paulo diz: não bebais somente água, Timóteo, mas usa de um pouco de vinho, vírgula, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Talvez uma gastrite, uma úlcera. Paulo aqui não diz. Paulo diz que Timóteo tinha um problema no seu estômago. A água naquela época não era bem tratada, não tinha saneamento básico como hoje tem, não é? Então ele está dizendo, olha, quando você for tomar a sua água, toma também um pouquinho de vinho para melhorar o seu estômago. Paulo, então a Bíblia não está condenando o uso do vinho, a bebida. Paulo não está dizendo que é pecado, tanto que ele está dizendo aqui é para um jovem pastor. Beba um pouquinho de vinho para melhorar um pouco essa indisposição no seu estômago. Agora, o que acontece? Deixe-me ir no Antigo Testamento um pouquinho. Um dos homens mais sábios que já existiu, Salomão. O próprio Jesus fala da sabedoria de Salomão. O que Salomão diz a respeito? O que Salomão prega a respeito? O que Deus falou conosco através de Salomão? Vamos ver o livro de Provérbios, capítulo de número capítulo de número 1, Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O Senhor diz assim, olha, o vinho é escarnecedor e bebida forte ela é alvoroçadora. Todo aquele que é sábio se desvia dela. Opa, espera aí. O que acontece com o vinho? O que acontece com a bebida? Eu vou pegar o meu caso, por exemplo, tá bom? Olha, eu, antes de me converter, era alcoólatra, bebia tanto, irmãos, mas
tanto que uma caixa de cervejas que eu tomava quando eu era ímpio não me abalava, não me fazia... eu já estava anestesiado pela bebida. Era alcoólatra ao ponto de, às vezes, até dormir nos bancos das praças, lá de Belo Horizonte, onde eu morava. Não tinha forças para ir para minha casa, mas tinha dias que eu bebia uma caixa de cerveja e não sentia nada. Mas o homem, a bebida traz para o homem a questão do testemunho. Não é bom para que nós, diante da sociedade, diante das pessoas, venhamos beber, porque o ímpio não vai entender. As pessoas convertidas vão dizer: nossa, olha, é crente, é pastor e está bebendo em público, bebendo na frente de todo mundo. A Bíblia me proíbe eu me assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, eu ir para um bar, eu sentar com as pessoas, beber cerveja, me embriagar ali diante, eu dar um mau testemunho. Então a Bíblia está dizendo, Salomão dizendo que o vinho ele é escarnecedor, ou seja, ele tira a pessoa do sério, ele muda o humor da pessoa. E a gente vê, por exemplo, que é proibido beber antes de dirigir, não é verdade? É lei, não é isso? Por quê? Porque a bebida ela altera o equilíbrio do homem. Assim somos nós. A Bíblia ela não proíbe o beber vinho, mas quando eu bebo o vinho, eu acabo desequilibrando a minha estrutura. Eu, por exemplo, se eu beber uma taçazinha de vinho, o meu corpo vai lembrar do velho homem e ele vai começar a exigir de mim que eu beba mais. Se eu beber uma latinha de cerveja, eu vou querer beber 2, eu vou querer beber 3, porque como eu era um ex-alcoólatra, ou seja, eu vou sentir a necessidade, a dependência, como se fosse uma droga. Então, a Bíblia está nos orientando. O beber é escarnecedor, causa alvoroço, causa polêmica, contenda, briga. Vamos ver mais o que Salomão diz mais para frente, um pouquinho. Provérbios 21, versículo 17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. Passará a necessidade o que ama o vinho. Olha para vocês verem. E olha para vocês verem. O que ama o vinho, nunca enriquecerá. É verdade. Porque aquele que bebe muito, aquele que não tem controle, aquele que não vigia, ele não tem como enriquecer, porque ele gasta com bebida, com cigarro, né? Antes mesmo de me converter, o que eu gastava com bebida e com cigarro e na prostituição, uma coisa puxa a outra. A bebida puxa um cigarro, puxa uma droga, puxa uma prostituição, puxa os prazeres, puxa o engano, briga, contenda, tormento. Então, se eu sou sábio, eu vou seguir o que a palavra está dizendo. Opa, eu não vou beber. Vamos ver mais para frente. Eu separei outro versículo aqui, deixa eu ver se eu acho. Provérbios também, capítulo de número 23, versículo 20. Olha que interessante. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne. Gente, o cristão fala assim, eu não bebo, mas come que é uma beleza. Você já viu crente comendo? Não. Crente gosta de uma boa Coca-Cola, gelada com gelo e limão, que faz um estrago também no organismo do ser humano, a bebida, o refrigerante, não é? Produto químico. Pastor, eu não bebo, mas eu como. Tem crente que chega na casa dos outros, mas come tanto, é a gula, o pecado da gula. E isso é pecado.
não bebe, mas come demais, pecado. Então vamos lá, olha o que Salomão está dizendo, não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, pois o beberrão, o que está embriagado, e o comilão, o que come demais em gula, cairão em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Meu Deus do céu, isso aqui é profundo, o que Deus está nos ensinando, porque a bebida, irmãos, a pessoa começa a beber, qual o primeiro sintoma? Ela começa a passar mal, ela fica sonolenta, ela acaba desmaiando, adormecendo. Com isso, no que ela adormece, no outro dia o organismo dela pede mais vinho, pede mais bebida. E aí ela toma de novo, ela torna a dormir. Os dias vão passando, ele cai na pobreza. Por quê? Porque não tem tempo para trabalhar, só tem tempo para poder o quê? Se embriagar. Por que você vê, né, muitas pessoas são embriagadas, alcoólatras, que estão caindo nas ruas, dormindo, dormem o dia todo, a pessoa gasta tudo que tem, não traz nada para dentro da família, é uma miséria total, né? Porque justamente atrás, é uma outra questão que eu vou entrar depois em detalhes, não agora, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Mas por detrás de bebidas alcoólicas, do ficar bêbado, do se embriagar, há entidades malignas que dominam, tá, a mente do homem, escravizam o homem no álcool, escraviza o homem na bebida, tá? Chamado aí, não vou entrar em detalhes, só vou dizer para depois a gente trabalhar em cima disso. Chamado aí dessas entidades, Zé Pilintra, né? Que gosta do álcool, da bebida. Quando eu servia os encostos, por exemplo, antes a gente servia pinga, cachaça, cerveja para as entidades, os demônios, né? Nas encruzilhadas. Eu posso falar com propriedade, porque eu já fui assim antes de me converter. Então, por detrás do embriagado, da bebida, há essas, há essas inflamações malignas, tá? Mas a Bíblia, hora nenhuma, está dizendo que é proibido beber. Paulo fala em Coríntios, né? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, se não me falha a memória aqui, é isso mesmo. Tudo me é lícito, não é? Mas nem tudo me convém. Ou seja, me é lícito, pastor, beber? Veja bem, é proibido eu beber? Não, a Bíblia não está te proibindo beber, não. Mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Achei, é isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu posso beber? Você pode beber? Posso beber, pastor? A Bíblia não está dizendo que é pecado, que é proibido. Tudo me é lícito, mas não me convém. Convém você beber? Convém você estragar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, não é? Você hoje bebe uma tacinha de vinho, amanhã toma uma cerveja, depois chega alguém na sua casa, você já tem que agradar as pessoas dentro da sua casa, colocando cerveja, colocando vinho. Tudo isso está certo, pastor? Não vai causar um mau testemunho? Vai. Qual a sua opinião, pastor Cícero? O que o senhor pensa a respeito disso? É o que eu trabalhei durante toda a mensagem aqui com vocês, né, o meu pensamento a respeito de tudo isso. A Bíblia fala para a gente ser sóbrio e vigilante. Eu sei de onde eu vim e eu sei que se eu me dar a um copo de vinho, a um copo de cerveja, eu sei que o velho homem, a velha criatura vai exigir mais de mim, vai querer que eu beba 2 taças, 3 taças de vinho, uma garrafa de vinho, né? E eu me conheço. Então, assim, conhecedores de nós, quem vai te proibir, quem vai te dizer, não pode o homem, a igreja, o pastor, aprenda isso, os pastores não podem proibir ninguém de nada. A função do pastor
não é proibir, é ensinar o caminho, mostrar o que é bom e o que não é. Então, beber é bom, pastor? Eu posso? Qual a sua opinião? Eu diria para você, ei, fuja da aparência do mal. É melhor tomarmos um bom suco feito da própria, fruta, do que tomar uma cerveja, um vinho alcoólico, tomar uma bebida dessas fortes, tomar refrigerantes. Tem muitos refrigerantes aí. Eu, por exemplo, eu gosto muito de refrigerante. Gosto de Guaraná, de Coca-Cola, gosto, mas tudo e estas coisas me faz mal. Então, cada um tem uma estrutura, cada um tem um organismo, cada um tem uma forma de se comportar. Então, resumindo, o ensino de hoje, a Bíblia não condena o beber, mas a Bíblia condena o embriagar-se com vinho, o virar alcoólatra. Os beberrões, os alcoólatras, eles não vão herdar o reino dos céus, porque não vão ter tempo para Deus. Eu não consigo ver uma pessoa que bebe e consegue ler uma Bíblia, uma palavra e ser sóbrio. Então fica aqui esse estudo, fica aqui o meu conselho, vigiai a todo tempo, a todo instante, em nome de Jesus. Vai vir tema mais polêmico aí, tá? Vai vir um tema aí sobre a questão dos dízimos, outros temas também. Eu quero que você vai me acompanhando aí, vai divulgando e vai compartilhando esse vídeo para você nos ajudar. Um abraço, pastor Sidney Oliveira. Fiquem com Deus.